vou estar ministrando a palavra nessa manhã. E, bom, para quem chegou depois, meu nome é Adriana, eu sou uma das ministras nessa casa, sou pastora. Trabalho bastante na parte de discipulado 1 a 1. Graças a Deus por isso, porque o discipulado tem sido muito mais para a minha vida, sempre para a minha vida, do que para aquelas pessoas para quem eu ministro. E eu quero te convidar nessa manhã a ter um entendimento de que nós estamos encerrando ciclos na nossa vida e começando outros. Isso já tem sido ministrado durante alguns domingos e já tem sido falado, e nós vamos continuar falando sobre isso. E quantas vezes a gente fala de encerrar ciclos e de abrir novos ciclos, e o nosso coração é fechado para aquilo que Deus tem ministrado. Às vezes, encerrar ciclos pode ser algo que você encara como difícil, como penoso, como algo ruim, mas não é. Só é ruim se a gente não quiser olhar para o alvo, que é Cristo. Só é ruim se a gente não quiser largar a mão das nossas vontades para viver uma vontade muito maior que a do Senhor. Só é ruim se a gente estiver aprisionado pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, amarrado a tantas coisas difíceis que a gente sabe que tem que largar e mesmo assim a gente continua presa a elas. Mas encerrar ciclos faz parte da nossa vida. Desde quando a gente começa a ser gerado, tem o tempo de estarmos dentro de um útero, esse é um ciclo. Tem o tempo onde nós nascemos, onde a gente vai crescendo, e cada etapa da nossa vida a gente passa os ciclos. E na vida espiritual, na vida com Deus, ela não é diferente. E muitos ciclos, eles estão se encerrando nesses dias. Ciclos, muitas vezes, que a gente nunca achou que fosse acontecer. Ou que a gente olhava como se fossem prisões eternas. E eles vão se encerrar. E eles estão se encerrando. Amém? Eu gosto muito de um versículo na carta de Paulo aos Filipenses 3, 13. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Aonde diz assim: quem achou diz amém? Ninguém achou? Pode ligar a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia. Ligar, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa parte onde ele fala assim: deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo seguindo aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que Deus tem colocado para que eu vença. Eu prossigo para o alvo e eu deixo as coisas para trás. As coisas que são do passado têm que ficar no passado. E quantas vezes a gente quer viver o passado ainda no presente? A gente passa o nosso momento presente só falando de coisas do passado, porque a gente não quer deixar as coisas no passado, lá no lugar dele, que é o passado. Às vezes a gente fica assim, o tempo todo: meu Deus, para que eu fui chamado? Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino profético? Mas o tempo todo amarrado a coisas do passado. E a nossa maior questão é: qual é o meu chamado? Para que eu vim? Mas o tempo todo não querendo largar das coisas que eu já fui. Aquilo que eu já passei, aquilo que já aconteceu lá atrás. Não tendo coragem de romper com o velho para viver o novo. E às vezes eu falo assim, muitas vezes a gente fala assim: mas qual é
Qual é o meu chamado? Qual é o meu destino profético? Eu escuto isso muitas vezes. Mas quando essas questões elas são muito pertinentes o tempo todo, existe um detalhe, é que a gente não entendeu aquilo que é a obra redentora de Jesus na cruz. Por que eu digo isso? Porque no momento em que eu entendo que Cristo morreu pela minha vida, para que eu não tivesse mais a minha vida passada, mas para que a minha vida se tornasse algo novo, se tornasse a vida de Cristo, isso transforma completamente a minha visão de alvo e de futuro. Isso muda completamente como eu enxergo o passado e como eu vou enxergar e como eu enxergo o futuro. Por quê? Porque todas as vezes que eu falo da obra redentora de Jesus na cruz, a gente, de certa forma, fala, mas eu já estou acostumado a isso. Ele morreu numa cruz para me salvar e eu já estou salvo. Amém? Não. A salvação foi apenas o primeiro passo. Mas a obra redentora de Jesus na cruz foi muito mais além do que apenas você ser salvo. Foi muito mais além. Ele morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna, a sermos enxertados na videira. E quantas vezes a gente fala de sermos enxertados, né? E usa-se muito a questão do enxerto na agricultura. A pastora Zelinda já explicou isso aqui, né? Que ela, como sempre, um tempo trabalhou na roça e, né, tinha. Então, quando falava assim de enxertado, o que é? Você tira um pedaço de uma planta, de uma árvore, e enxerta outra, e a partir dali aqueles frutos passam a ser diferentes. E é isso que nós somos. A nossa natureza velha, caída, pecaminosa, que não servia para nada. A nossa natureza adâmica. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos deu o direito de sermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E a partir daí todos os nossos frutos passam a se tornar diferentes. Toda a nossa vida passa a ser diferente. Então toda vez que vier essa pergunta sobre a sua vida, para que eu fui chamado? Você foi chamado para manifestar o fruto que é Cristo. E muitas vezes você se sente pequeno e coloca uma limitação naquilo que é a vontade de Deus, porque você não quer manifestar a sua nova natureza. Sabe o que eu digo sempre? Você aceitou Jesus, você já foi enxertado. Resta saber se você quer ou não manifestar a Ele aonde você quer que esteja. Às vezes a gente quer complicar o que Cristo fez de uma forma tão simples. Simples no sentido de, é de graça, é por graça e é pela graça. Eu não tenho mérito na minha salvação. Eu não fui salva e não tenho hoje direito a uma vida plena por mérito meu. Porque se fosse por mérito meu, eu poderia fazer qualquer coisa. Jamais eu poderia ter sido salva. E a gente transforma isso em detalhes na nossa vida. Quando na verdade, essa é a principal. Esse é o motivo maior que nós temos para viver. E quando eu entendo corretamente isso, e quando eu compreendo a dimensão de que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, de que tudo em mim foi transformado porque eu estou enxertada na videira. Quando eu compreendo isso, eu consigo olhar para o alvo. E quem é o meu alvo? É Cristo. Quem é o alvo maior que eu tenho para seguir, para fazer nessa vida? É manifestar o reino de Deus. É simples assim. Porque é de graça, por graça e pela graça. Talvez se eu tivesse que merecer, poderia dar aqui um compêndio de como você alcançar a vitória. Os 10 passos para a prosperidade. Mas Cristo já fez tudo isso quando Ele morreu numa cruz. É por isso que quando nós
viemos para a igreja e que a gente aceita Jesus, muitas vezes a gente passa por um processo de libertação, que Cristo já nos libertou, um processo de cura, e a gente vai se limpando muitas vezes de coisas que vão ficando na nossa alma. Mas você aceitar Cristo e ter uma vida nova é muito simples, porque depende apenas de você querer. Depende apenas de uma decisão. E às vezes a gente passa uma vida inteira na igreja esperando que algo tremendo de fora aconteça, quando Cristo está falando assim: ei, já estou dentro de você, eu já estou em você, o que mais te falta? Falta apenas uma decisão de manifestar aquilo que é fruto da obra redentora na cruz. Quando eu entendo isso, que o sacrifício de Jesus na cruz foi para toda a humanidade, e que mesmo nós não merecendo, Ele decidiu morrer por nós, e que eu já estou inserida nele, eu não tenho mais que ficar questionando coisas do passado. Coisas que... Sabe, o passado, ele gera em você cicatrizes, mas a sua cicatriz, ela não é para você ficar olhando o tempo todo para ela e viver aquela cicatriz, e viver aquela ferida. A cicatriz, ela pode dizer por onde você passou, mas ela não pode dizer para onde você vai. E eu fico o tempo todo olhando para a minha cicatriz e falando assim, ela não vai dizer o seu destino profético. Para de olhar para aquilo que já foi. As suas feridas hoje são cicatrizes, elas mostram por onde você passou. E aonde você passou pode ter sido algo difícil, pode ter sido ruim, pode ter doído, mas a cicatriz mostra que você foi vencedor. E ela não quer dizer que você vai voltar para aquilo de novo. Ela apenas é um testemunho de que Cristo transformou a sua história. Mas a gente quer ficar vivendo de cicatrizes. Quer ficar vivendo olhando para trás, amarrado, sem fechar os ciclos, sem prosseguir para o alvo, sem olhar para Cristo, sem manifestar os frutos. Muitas vezes a gente quer que alguém fale por nós aquilo que nós devemos fazer. Não, mas é só manifestar Cristo? Só? Sim. Só isso. Ah, pastora, mas como assim manifestar Cristo? Né? Não, calma aí, Ele está dentro de você. Então, aonde quer que eu entre, Ele entra comigo. Aonde quer, o momento que eu abro a minha boca, Ele fala comigo. Seja onde for, Cristo está dentro de você. Cristo tem algo muito maior para você fazer, além daquilo que a sua ferida já te causou. Então para de olhar as cicatrizes. Para de olhar para o passado. Prossiga para o alvo. Olha para essa frase que eu gosto tanto, esquecendo das coisas que para trás ficam. Passado é passado. Eu prossigo para o alvo. Sabe que quando eu prossigo para o alvo, nada pode me deter. Se eu tenho convicção de que o meu alvo é Cristo. Se as pessoas me traírem, amém. Se as pessoas forem comigo, amém. Se as pessoas falam mal de mim, o que eu posso fazer? Se as pessoas me amam, não mereço, mas aceito ser amada. Se as pessoas olham para mim e me rejeitam, o que eu posso fazer? O problema, quando eu entendo isso, o problema não está em mim, o problema está nas pessoas que olham e não querem seguir o mesmo Cristo que eu sigo. Nada disso pode me paralisar. Eu não posso ficar parada porque eu fui rejeitada, eu não posso ficar parada porque eu fui traída, porque daí eu estou olhando para aquela ferida que ficou no passado. E o passado, ele não vai dizer do seu destino profético. Prosseguir para o alvo é deixar as coisas pequenas da vida no lugar dela, que é um lugar pequeno. O lugar das coisas pequenas é numa vida pequena.
Mas quando eu olho para Cristo e o meu alvo é muito maior, é manifestar o reino de Deus, é colocar aquilo que Deus fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo, sobre você ser fiel, ser leal às pessoas que estão ao seu lado e a Deus. É você ter atitudes corretas no meio onde ninguém age de forma correta. É muitas vezes você incomodar num lugar onde as pessoas querem fazer tudo errado. Mas aí você age certo, você incomoda. Se você é correto no meio de um lugar incorreto, você estabelece um padrão de justiça onde as pessoas vão te rejeitar, onde as pessoas vão falar de você. Mas se o seu alvo é Cristo e é manifestar o reino dele sobre essa terra, nada disso pode te paralisar. Às vezes, quando você trabalha em algum lugar, você fala assim, olha, eu não vou mentir, eu não vou falar algo que não provém, eu não acho que isso é correto. Você acaba se tornando incômodo. Você acaba se tornando, fala, mas vou passar de novo perto dela, ela vai falar a mesma coisa. Por quê? Porque quando você é correto e você anda com Jesus, você estabelece um padrão de justiça aonde quer que você entre. É na escola, é no trabalho, é na sua família. É aonde quer que você ande. Esse padrão é estabelecido. E você vai ser traído, e você vai ser rejeitado, e você vai ser deixado de lado, você vai ouvir pessoas falando de você. Mas nada disso pode te paralisar. Por quê? Porque você prossegue para o alvo. Você é uma pessoa que olha para frente, você não vive de passado. Porque se eu for viver de passado na minha vida, o que o meu passado tem a acrescentar para o alvo que é Cristo? Nada. Uma pessoa que não conhecia Cristo, que não conhecia Jesus, que fazia tudo errado, que tomava decisões na força do próprio braço, que não ouvia nada do que Cristo falava, que servia muitas vezes a outros deuses. O que o meu passado tem para me oferecer para o futuro? A única coisa que o meu passado pode oferecer para o meu futuro é falar assim, como Jesus é bom. Como Ele é legal na minha vida. Como Jesus transformou a minha vida. Só para isso que serve o meu passado. Mas aí a gente quer ficar vivendo lá atrás. O tempo todo. Quando eu fui traída há 20 anos atrás. Quando eu vivi isso há 15 anos. Quando aconteceu, não. Para tudo. Tempo de encerrar um ciclo. E prosseguir para o alvo. Seu alvo é Cristo. Seu chamado é manifestar Cristo aonde quer que você entre, aonde quer que você vá. Tem que ser estabelecido um padrão de justiça, um padrão de santidade. E às vezes as pessoas olham e falam assim, religioso, né, muito de igreja, fala assim, mas eu venho para a igreja todo domingo. Às vezes você fala assim, né, fulano, por que você não... Nossa, mas eu já fui 2 vezes na igreja essa semana. É? Então você conta as vezes que você vem na semana, eu já fui 2. Como se isso fosse, olha, eu já estou santa, eu já estou mudada, já estou transformada. Você pode vir todos os dias e não ter uma vida de santidade. Você pode estar na igreja... Da hora que a igreja abre, olha que a nossa igreja abre cedo, até a hora que ela fecha à tarde. E não ter uma vida de santidade. A quantidade de vezes que você vem ao culto, não quer dizer o quanto que você anda com Cristo. Embora, eu sempre falo o seguinte, como eu amo a Cristo, e como eu amo a verdade, aquilo que Ele fala, eu tenho fome de aprender, então eu gosto sim de estar na casa de Deus, porque eu quero aprender mais sobre aquilo que Ele me diz, sobre a palavra. Eu quero estar mais porque eu quero conviver com aquilo que Cristo tem falado. Quais são as palavras proféticas? Eu quero fazer parte disso, isso sim, mas eu vir à igreja com o meu coração sujo,
cheio de inveja do meu irmão, cheio de legalismo. Porque eu estou na igreja, agora que eu estou na igreja, a minha vida, eu sou santa. Não. Depende daquilo que está dentro de você, daquilo que você tem manifestado no seu dia a dia, daquilo que você tem permitido que Cristo transforme a sua vida. É um processo? Sim. Mas é um processo que pode ser muito rápido, ou como pode demorar, porque depende do quanto eu permito que ele trabalhe. Então, às vezes, quando eu falo de encerrar os ciclos, quando eu encerro os ciclos na minha vida, eu encerro em gratidão a Deus. Porque não importa se ele foi fácil ou se ele foi difícil. O que importa é que Cristo nunca falhou e nem vai falhar na minha vida. Não importa se meu ciclo foi doloroso, mas eu passei e eu venci. E eu não olho mais para ele como algo que vai direcionar a minha vida no futuro, mas eu olho e agradeço a Deus, falo: Senhor, o Senhor me conduziu e eu venci. Eu passei por isso e eu venci. Senhor, eu passei por isso, foi difícil e eu aprendi. Sabe uma chave que tem sobre a nossa vida, quando a gente fala de vencer, muitas vezes a gente acha que vencer é você sair na visão humana, de você sair por cima. Então eu venci a situação financeira, eu estou rica. Então eu venci tal coisa, eu estou bem aos olhos das pessoas. Mas entenda que quando você vence, não é pela aparência. Talvez você tenha vencido uma dificuldade financeira e as finanças ainda não regularizaram na sua vida. Mas você venceu. Sabe por quê? Porque você entendeu que Deus cuidou de você durante todo o processo. E que Ele não falhou e que você passou por isso. E agradece a Ele por tudo que Ele fez. Porque mesmo passando por dificuldade, nunca faltou pão, nunca faltou água. São tantas coisas que Deus cuida de nós. Que se a gente aprender a ter um coração grato, a gente vai falar assim: uau, estou viva. E Deus não falhou. E eu aprendi a não murmurar durante esse processo. Isso é vencer. E sim, tenha certeza de que a prosperidade, ela virá sobre a sua vida de uma forma abundante, onde você poderá servir a muitos. Amém? Deus, Ele é um Deus. As crianças cantam assim, que Deus é um Deus grandão, né? E Deus é um Deus que Ele é grandão e Ele é um Deus fofo. E Ele cuida da gente. Ele é um Deus que olha pra gente e fala assim: como eu amo a vida da Renata, a vida da Poliana, como eu amo ver que eles estão aprendendo. E Ele olha para você e enxerga um filho amado. Então aprenda a honrar esse pai que te ama. Aprenda a declarar palavras de amor nos momentos de dificuldade a esse pai que não te desampara, que não te deixa sozinho. Aprenda a viver uma vida onde você entende que se encerra um ciclo e começa outro. E glória a Deus pelo que passou. E glória a Deus pelo que virá. Amém? Vivo em santidade. Né? Quando a gente fala assim de encerrar ciclos, muitas vezes, estava falando a respeito de falar assim: mas eu vivo na igreja e a minha vida é diferente. Agora eu sou uma mulher de igreja, eu sou uma pessoa. E a gente acaba entrando numa religiosidade. Eu vivo em santidade não é porque eu quero alcançar algo. Eu vivo em santidade porque eu sei quem me salvou. E por Ele, e para Ele, a minha vida é uma vida que eu me esquivo do pecado, que eu deixo o pecado longe de mim. Por amor a Cristo que me salvou, que me libertou, que me curou. Então viver em santidade, às vezes as pessoas falam assim, é um peso. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não.
Como que a minha vida é livre hoje, que eu não tenho mais preocupação em ficar vencendo o pecado. Quantas vezes a gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim, isso aqui eu já venci, acabou, esse pecado não faz mais parte de mim. Se eu mentia, não minto mais. Se eu invejava, não invejo mais. Mas a gente tem que olhar para isso e falar assim, com muita humildade, e olhar assim, porque se não fosse Cristo na minha vida, eu continuaria pecando. Então hoje eu vivo em santidade por amor a Cristo, por amor a uma vida com Ele, porque Ele é santo, e Ele habita em mim, então eu também sou santa, e por isso eu não peco mais. Amém? O apóstolo L tem uma frase que ele me disse, eu nunca mais esqueci: decisões determinam destinos. Vou repetir, decisões determinam destinos. Quando eu entendo que o evangelho que Cristo pregou, que Ele fala, é simples, é puro, e eu decido andar nisso, eu decido andar com Cristo, eu decido falar como Ele fala, ter as atitudes que Ele tem, aprender mais dEle. Quando eu tomo essa decisão, eu determino qual é o meu destino. Agora, quando eu tomo a decisão de ter um Cristo, que eu não manifesto a Ele nos lugares, eu não manifesto a Ele na minha vida, aonde quer que eu ande, quando eu tomo essa decisão, eu também determino o meu destino. Às vezes a gente vem e fala assim, como se a vida com Cristo fosse limitada a sentimentos. E a gente confunde muito isso. E a gente tem falado muito sobre isso. Eu estou sentindo que agora Deus é comigo. Eu estou sentindo que agora eu tenho que parar com a mentira. Agora eu estou... Não. A vida com Cristo, ela é uma vida de decisões. Eu decido. Não é algo externo que vem e faz assim, plim, e você para com o seu pecado, com a sua mentira, com o seu egoísmo, com tantas coisas. É algo interno. É de dentro para fora. Então eu decido perdoar. E às vezes as pessoas, o perdão é algo assim que a gente sempre fala, né, pastora Joyce? Nos aconselhamentos, assim, porque as pessoas falam assim, eu não sinto que eu tenho que perdoar fulano. E a gente, com muito amor, fala assim, mas você não tem que sentir, você tem apenas que perdoar. Eu não sinto que ele mereça, você também não merece. E Cristo perdoou dos seus pecados. Então a vida com Cristo é decisão de viver em santidade, é decisão de entender, é decisão de prosseguir para o alvo, é decisão de encerrar os ciclos e começar outros. E a gente vem com a imaginação, muitas vezes com o misticismo, de que um profeta vem e fala para a sua vida e de repente, uau, a coisa muda. Mas é de dentro para fora. A minha decisão de seguir a Cristo e de manifestar aquilo que Ele fala, aquilo que Ele vive, aquilo que Ele é, tem que ser todos os dias. Todos os dias eu olho para a minha vida e falo assim, Adriana, você está manifestando? Aonde tem ainda que precisa dar uma lixadinha? Aonde existe ainda que aqui? E quando existem as áreas, né, que precisam dar aquela lixadinha, às vezes é uma lixadona, você pega aquela lixadeira elétrica e tem que passar nas áreas da sua vida que não estão de acordo. Pode doer, pode ser algo, né, que muitas vezes você vai falar assim, a minha vontade era de ficar onde eu estava, mas é a minha vontade. Mas aí eu olho e falo assim, opa, essa é a minha vontade, a vontade de Cristo não, então passa a lixa. Porque eu entendo que a minha decisão determina o destino aonde eu vou andar, aonde eu vou falar.
E se a minha decisão é Cristo, meu alvo é Cristo, é manifestar o reino dele, é implantar o reino dele, quando eu estou andando reto, de acordo com a vontade dele, e que as pessoas falam de mim, ou que me criticam, ou que me traem, ou que fazem tantas coisas, posso até me entristecer, porque muitas vezes o seu lado humano se entristece. Mas no momento de tristeza, sabe o que eu faço? No momento de dor, eu vou para o meu quarto, falo assim: Senhor, hoje está meio difícil aqui, né? Hoje está um pouquinho dolorido, difícil de caminhar. Mas o Senhor é a minha força. É pelo Senhor que eu vivo. É o Senhor que tem cuidado de mim. E eu te amo, Senhor, e eu quero seguir a sua vontade. Eu quero viver aquilo que o Senhor prega, aquilo que o Senhor fala. Eu quero pregar para as pessoas uma coisa que eu vivo. Eu não quero pegar um rascunho amarelo e colocar e dar pão amanhecido para as pessoas. Eu quero viver. Eu quero viver aquilo que está na sua palavra. Perdoar. Andar mais uma milha. Muitas vezes confiar em quem te trai, porque o Senhor dá a segunda chance. Ter paciência para ouvir. Ter a decisão de, muitas vezes, você ter que falar de uma forma firme. Mas, principalmente, ouvir quando Cristo fala assim: Adriana, muda a rota. Seu ciclo aqui acabou. Fechou, encerrou. E às vezes você fala assim: uau, mas está tão bom aqui, Senhor, eu quero continuar. E Adriana, acabou, e acabou. E não ficar vivendo do passado, daquilo que foi, daquilo que passou. Porque às vezes a gente vive no passado pelas feridas, mas às vezes também muita coisa nos impede de prosseguir, porque a gente fica vivendo as vitórias do passado, não é? As vitórias do passado, às vezes, elas te paralisam até mais do que as suas feridas. Porque você olha para elas e fala assim: uau, como eu era. Eu tinha isso, eu trabalhava em tal lugar, eu tinha tal cargo. Ah, eu já preguei, foi tremendo. Aquela palavra que Deus deu há 2 anos atrás. E as vitórias, elas te paralisam porque você quer também ficar naquele passado de vitória. E o Senhor fala assim: não, é andar constantemente. O seu alvo não está paralisado no seu passado. O seu alvo são as pessoas, são as nações, são as cidades. O seu alvo é transformar vidas. O seu alvo é você manifestar aquilo que Cristo fez na cruz. Para que todas as pessoas que chegarem até você tenham vontade de viver aquilo que você vive. E aí eu olho para a minha vida e falo assim: como que está sendo? Será que as pessoas têm vontade de viver isso que eu estou vivendo? Porque muitas vezes a gente está manifestando a nossa ira, a nossa briga, a nossa inveja, a nossa falta de controle. O que eu tenho manifestado no meu dia a dia? A Cristo ou a mim mesmo? Se você olhar para a sua vida e as pessoas começam a falar: eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero andar como essa pessoa anda. Eu quero transformar como essa pessoa tem falado de transformação. É assim que a gente tem que olhar. Às vezes a gente é temporariamente abatido, mas o seu alvo continua. O seu alvo é Cristo. Lá em Gálatas 5, se você quiser me acompanhar, 5, 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Você sabe o que é essa palavra? Concupiscência? Às vezes a gente fala tanto, mas concupiscência, ela é cobiça, são os desejos carnais. São aquilo que eu desejo para a minha vida pessoal, de forma carnal. Isso é concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de nos vangloriarmos, de estarmos sempre à frente de tudo, de nunca perdermos. Sabe que às vezes não, né? Saber perder, ela é uma chave na nossa vida. Porque quando você sabe perder, você sabe voltar um passo atrás, muitas vezes você evita uma discussão, muitas vezes você evita uma guerra, porque você sabe o momento de recuar. Então eu não tenho que estar sempre à frente, sempre ganhando, sempre aquilo que eu falo é a verdade absoluta. Aquilo que eu quero colocar no meu trabalho, aquilo tem que ser top, aquilo tem que ser 10. Não. Eu tenho que saber o momento, aonde eu perco, aonde eu erro. Um coração ensinável. Isso é manifestar o que Paulo está falando. Manifestar o fruto do Espírito. Minha essência é Cristo. A minha essência, a sua essência é Cristo. E é por isso que eu prossigo, é por isso que eu manifesto, é por isso que eu tenho atitudes de uma pessoa que segue a Ele. Você sabe que muitas vezes você fala assim, nossa, fulano anda tanto com fulano que até parece. Não é verdade? Você já viu gente assim? Fala, nossa, anda tanto com ele que até parece. Fala as mesmas coisas. É assim que a gente vive com Cristo. A gente tem que andar tanto com Ele, manifestar tanto a Ele, que você fica igual a Ele. É assim. Aonde quer, fala, nossa, esse é cristão. Esse daí segue a Jesus Cristo. Porque ele manifesta aquilo que Cristo faz, o fruto. A minha essência é Cristo, por isso eu prossigo para o alvo. Meu alvo é manifestar aonde quer que eu esteja. Meu alvo é transformar a minha cidade. Meu alvo é transformar o meu estado, a minha nação, através da manifestação dele. Quando eu prossigo para o alvo, eu sei agradecer a cada ciclo na minha vida. Sei o momento de entrar e de sair das estações. A pastora Joyce falou muito bem, alguns domingos atrás, sobre você saber em qual estação você está. Porque, né, é tão ruim, você vai para um lugar onde a estação é verão e você só leva roupa de inverno. E aí você sai só com roupa de inverno. E às vezes você vai para um lugar onde é inverno e você só tem roupa de verão. E às vezes no mundo espiritual a gente está assim, andando constantemente com a roupa errada. E o tempo todo incomodado. Porque daí você olha as outras pessoas que estão com a roupa adequada e você fala assim, aí, tá vendo? Então você saber reconhecer qual é a estação da sua vida. Para isso também existe o corpo. Para te orientar. Para muitas vezes dar uma ajustada. Muitas vezes aconselhamento. Muitas vezes você ouviu uma palavra e aquilo, né, meio que te incomoda. Mas sabe que as palavras que nos incomodam, que geram um certo desconforto, mas será que eu estou assim? Será que na minha vida eu estou manifestando? Mas quando gera isso em nós, isso é algo bom, isso é algo produtivo. Isso é algo que eu posso olhar e falar assim, uau, então realmente eu preciso refletir nisso. Refletir sobre isso. Deixar para trás as coisas que para trás ficam. Que liberdade, que delícia é você olhar e não ser mais vinculado à sua história de vida passada. Aquilo que você ganhou ou perdeu.
ficou no passado. Que delícia você olhar para suas cicatrizes e falar para elas: você não determina para onde eu vou, mas você me mostra onde eu passei. E aonde eu passei, ela só serve para uma coisa: Cristo me libertou. Que delícia você olhar para isso e falar assim: Senhor, obrigado, porque o meu coração se engrandece de ouvir aquilo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu tenho um coração grato por todos os ciclos que eu passo na minha vida, porque o Senhor os encerrou. E eu olho para o alvo, e eu sigo para o alvo, e eu ando reta. É difícil andar em retidão em alguns lugares, é difícil, mas o meu alvo é Cristo. Eu não me corrompo por qualquer coisa, eu não me corrompo por nada, porque o meu alvo é Cristo. Eu não preciso me corromper, porque eu não preciso temer. Eu preciso apenas seguir o meu alvo, que é Cristo. Que delícia você olhar para isso e falar assim: eu estou livre de qualquer coisa que venha a ser vinculado à minha história. Eu estou livre para viver aquilo que Cristo tem, para o alvo que o Senhor tem, que é a manifestação dele sobre a terra, sobre as pessoas. Que delícia você olhar para isso e falar assim: eu sou livre. Eu sou livre. É tempo de nós encerrarmos os ciclos. Ciclo do pecado. Ciclo da insegurança. Eu não sei, são tantos ciclos. Eu nem preciso ficar aqui falando. Mas é um tempo que eu quero dizer para você que é um tempo de encerrar uma fase e começar outra. E hoje cabe a mim e a você decidirmos de que forma nós vamos começar. De que forma nós vamos seguir para o alvo. E talvez você olhe para fala assim: ah, pastora, mas eu não estou conseguindo entender que delícia é essa de viver em liberdade. Eu me sinto presa ao meu passado. Você só tem que fazer uma coisa: entregar a Cristo. E falar assim: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor entre na minha vida de uma forma talvez de cura, talvez de libertação. Senhor, eu preciso entregar essa área da minha vida, encerrar esse ciclo na minha vida. Mas eu não estou conseguindo, e vou te dizer, por você ou por mim, ninguém consegue. Isso é uma obra genuína de Cristo em nós. A única coisa que eu preciso é me decidir a seguir a Ele. E aí você vai e se entrega. E talvez você fale assim: mas eu já sou cristão. Eu já aceitei Jesus. Mas eu me entrego a Ele todos os dias, porque se eu não me entregar a Ele todos os dias, se falar assim: Senhor, hoje é um dia tal, e eu preciso que o Senhor me ajude a vencer isso. A minha natureza carnal, ela pode dar uma crescidinha se eu não entrego tudo a Ele. Então, se você já é cristão, melhor ainda. Decida viver aquilo que a quem você entregou a sua vida. Amém?